Sou Lucília e uma história eu vou contar. Era uma vez uma menina muito curiosa chamada Maggie. Seus olhos tinham a cor do céu. Era um azul tão brilhante que quando ela os arregalava, pareciam dois faróis de carro acesos de tão brilhantes. Maggie, desde muito pequena, aprendeu a plantar com os seus pais. Ela pegava sozinha o vasinho, colocava lá no fundo pequenas pedras de argila para drenar a água. Colocava a terra com bastante adubo e enterrava a semente escolhida. Depois era só regar um pouquinho e ter muita paciência para esperar a plantinha crescer. Na verdade, nem dava muito tempo de Maggie ficar parada esperando, porque haviam outros vasinhos que ela já tinha plantado antes e que precisavam da atenção da menina. Era catar as ervas daninhas que poderiam matar a plantinha. Era regar algumas todos os dias, outras uma vez por semana, umas com muita água e outras com pouquinha água, só borrifando. Eram tantas tarefas que ela se esquecia até das atividades de casa. Os pais de Meg ficavam felizes em ver a menina ser tão responsável com os vasinhos que cuidava e foram ampliando o jardim da casa. No início, os vasinhos ficavam em uma prateleira na varanda do apartamento, mas agora estavam por todos os cantos da casa. Tinha vasinho na varanda inteira, no chão da sala, do lado da TV e até no banheiro. Afinal, tinha planta que até que gostava de umidade. Outras preferiam um sol forte. Outras se alegravam com sombra. E Meg sabia o que todas gostavam e contava tudo para os seus pais. Assim, enquanto ela estivesse na escola ou fosse passar férias longe de casa, eles poderiam cuidar das plantinhas também. Certo dia, Meg foi para a casa da avó Iracema, que morava muito longe. Todos a chamavam de Sema. Ela morava numa casa cheia de plantas grandes. Algumas tinham nascido naquela região muito antes da avó Sema nascer. Meg ficava horas ouvindo as histórias que a avó Sema contava de cada uma das plantinhas. Até que um dia, vó Sema foi acordar Meg no meio da noite para ir com ela até a floresta. Meg, mesmo com muito sono, calçou suas botinhas para se proteger de insetos e da água que atravessariam. Vestiu seu casaco bem quentinho e foi com sua avó e mais um monte de gente, todos animados com o passeio noturno. Atravessaram uma mata fechada, todos com lanternas e caminhando em silêncio. Até que, de repente, o senhor que liderava o grupo parou e se ajoelhou na frente de uma árvore alta. No mesmo instante, todos pararam também, abaixaram as lanternas e fizeram mais silêncio ainda. Meg mal via o que estava em volta, mas não teve medo. Aquele grupo era conhecido da menina. Ela cresceu na casa da avó Sema, com todos eles entrando e saindo de casa. Tinha gente que vivia ali há muitos anos e sabiam de muitas histórias da floresta. Por isso, conheciam cada plantinha que estava ali.
Mas ela não se lembrava de ter saído um dia com eles para ver plantinha. Essa era a primeira vez. Meg quis muito perguntar o que estava acontecendo, mas ficou tão encantada com o rosto das pessoas que estavam ali parecendo rezar, que acabou deixando para lá. Algumas faziam movimentos de agradecimento, outras ficavam emocionadas. Ninguém falava nada. Todas faziam muito silêncio e desviavam a luz da lanterna das árvores, virando para o chão. Fizeram uma fila, porque o espaço era bem apertado, e ficaram esperando um a um chegar na frente de uma plantinha que tinha umas flores brancas. Meg ficou bem curiosa e impaciente, mas se comportou e ficou o tempo todo agarrada na mão da Vocema, esperando a sua vez. Finalmente, chegou a vez de Meg ficar na frente da flor branca. Ela não entendeu o porquê daquilo tudo, mas olhou todos os detalhes da florzinha. Quer dizer, da florzona, porque a flor era tão grande que quando ela foi cheirar, percebeu que quase cobriu o rosto da menina. Ela fechou os olhos, tomou cuidado para não encostar em nada e não incomodar as plantinhas do lugar. Respirou bem fundo para sentir o cheiro daquela linda flor branca de pétalas fininhas. Era um cheiro tão bom. Meg nunca tinha sentido um aroma como aquele, tão gostoso e forte. Parecia que a flor tinha passado aqueles perfumes chiques que sua mãe não deixava ela nem chegar perto. Todos voltaram para casa em silêncio. E Meg percebeu que não havia mais nenhuma lanterna acesa, mas que conseguia enxergar tudo à sua volta. Olhou para cima e viu que a luz estava imensa, bem acima deles, e parecia uma luminária clareando todos eles e também o caminho de volta. Meg estava com tanto sono que não perguntou nada naquela noite. Tirou seu casaco, suas botinhas, beijou sua avó e se deitou ainda com aquele cheiro da flor branca em sua memória. O dia amanheceu lindo e ensolarado e Meg acordou cheia de energia. Ela lembrava da noite anterior como se fosse um sonho. Escovou os dentes, penteou os cabelos, vestiu-se rapidamente e saiu correndo ao encontro da Vocema, que estava no jardim da casa rodeada de apetrechos de jardinagem e com um chapéu imenso que lhe protegia do sol. A menina não demorou em perguntar o que tinha acontecido naquela noite e sua avó foi logo contando tudinho para a menina. Primeiro, Vocema elogiou o comportamento de Meg e o controle que ela teve de sua curiosidade. Vocema sabia o quanto a menina era curiosa e imaginava como isso tinha sido difícil para ela. Depois, disse que aquela flor que elas tinham visto é a flor da lua. Uma flor muito rara e muito difícil de se ver. A flor da lua só abre uma noite por ano e depois se fecha e morre. Por isso, apenas quem mora perto dela consegue ver. Foi por esse motivo que a Vocema pediu que Meg fosse para a casa dela nesse período. Assim, poderia estar presente nesse momento tão especial. Meg ficou encantada com essa história e tentava se lembrar de cada detalhe daquela flor. E até tentou desenhar, colocando tudo o que lembrava.
O que Meg mais se lembrava era do perfume e dos insetos que ficavam à sua volta. Parece que eles sabiam que estavam ali num momento mágico e tentavam aproveitar ao máximo a beleza daquela flor. Quando voltou para casa, Meg contou toda a história para os seus amigos da escola. Mostrou o desenho que fez da flor da lua e todos pediram para que a menina os levasse no próximo ano para essa aventura mágica. Meg disse que levaria, mas antes precisaria pedir permissão para a avó Sema. Já pensou? A turma toda em silêncio no meio da floresta? Era uma missão mais difícil do que encontrar a flor da lua. Desenhar com aquarela é muito gostoso e hoje separei a minha para encher essa folha de flores de todos os tipos. Primeiro, peguei uma caneta preta que não borrasse com o contato da água, mas poderia usar o lápis também. Desenhando bem forte com lápis, não tem água que apague. Caprichei nos detalhes, todas as flores com cabinho e folhinhas. Fiz flores iguais também, só que uma bem pequenininha e a outra maior. Aí veio a parte que eu mais gosto: colocar água na aquarela seca e encher de cores o meu desenho. Usei quase todas as cores que eu tenho. Coloquei azul para o céu e preenchi todos os cantinhos, tentando não avançar nas flores. Usei verde para o chão, um claro e outro escuro para misturar. E aproveitei o pincel já com o verde para completar as folhinhas, mesmo as bem pequenas. Para as flores usei roxo, rosa, vermelho, laranja e percebi que o amarelo não precisa ir apenas no miolo, não. Ele pode ser a cor da pétala também. Não ficou lindo? Em outro desenho, separei tinta guache, primeiro com a tinta marrom e um pincel chato. Fiz um tronco de árvore, sem esquecer as raízes e os galhos bem fininhos. Para esses, usei um pincel mais fininho. Depois peguei um punhado de cotonetes, juntei com fita crepe e mergulhei só a pontinha deles no verde claro. E fui fazendo isso em todos os tons de verde que eu tinha. Ah, detalhe! Se misturar, fica melhor ainda. Bati um pouquinho de verde perto da raiz também. Assim, parece que as folhinhas caíram no pé da árvore. Ficou legal? E então, você também é muito curioso e não consegue ficar em silêncio? Meg conseguiu e teve uma aventura inesquecível. O mais legal foi ver como a menina gosta de plantinhas. Ela é muito esperta para conseguir cuidar de tantos vasinhos com plantinhas tão diferentes. E tem também boa memória para se lembrar do que cada plantinha gosta e precisa. Meg é incrível mesmo. Você gosta de plantinha? Que tal tentar plantar uma mudinha ou alguma semente? Peça alguém para te ajudar a plantar num vasinho bem legal. Depois, vai precisar cuidar todo dia um pouquinho dessa plantinha para que ela cresça forte e saudável. Afinal, planta é que nem gente, precisa de cuidado para dar bons resultados. Te vejo na próxima aula. Tchau!